Fascismo, fascista, seu fascista. Já foi chamado de fascista nas redes sociais ou mesmo nas ruas? Ou conhece alguém que esbraveja essa palavra constantemente? Pois é, vamos falar sobre essa treta hoje aqui no canal. Mas antes, não se esqueça de deixar aqui no vídeo o seu joinha, comentar, compartilhar e se inscrever inclusive no nosso canal, pois nós precisamos aumentar o nosso alcance e a sua ajuda, ela é fundamental. Aliás, não sei se você percebeu, mas toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal do Burke. Então, ativa o sininho aqui para receber as novidades em primeira mão, tá ok? Vamos lá para o vídeo de hoje? Poucas pessoas sabem exatamente como nasce o conservadorismo e justamente por não conhecerem o pensamento com o mínimo de instrução, acabam compartilhando impressões equivocadas e mentirosas sobre o que é ser conservador. Não é raro sermos taxados de fascistas. Pior que isso é o fato de muitas pessoas acreditarem nisso sem conhecer o que é o pensamento conservador e muito menos o que é o fascismo. Aí fica difícil, não é mesmo? O conservador, do ponto de vista filosófico e histórico, não defende planos e idealizações políticas, justamente porque o conservador tem uma visão natural da história, ou seja, uma visão não planificada, futurista da realidade, um modelo ideal, um modelo pronto e imutável, tá me entendendo? Para um homem prudente, são os valores que ditam uma postura social e política, e não a política quem dita quais os valores devem ser seguidos e aceitos. Tá entendendo que é ser o conservador? Não é o Estado quem define o que é família, pois a família, ela vem antes do Estado, e por isso é a família e a sociedade organizada que define o que é Estado e quais são seus limites. Tá, eu sei que o tema do vídeo não é sobre o que é um conservador, como vivem, como se alimentam, onde se reproduzem, hoje no Burke Knockout. Mas é necessário para entendermos que a posição conservadora não é ideológica, ou seja, não é politicamente definida e utópica, sem precedentes ou experimentos. O conservador é naturalmente um anti-ideologia. Para sermos objetivos nas questões de definição, o termo fascismo é derivado da palavra em latim fascis, que designava um feixe de varas amarradas em volta de um machado e que foi um símbolo do poder conferido aos magistrados na República Romana de flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. O simbolismo dos feixes sugeria a força pela união. Uma única haste é facilmente quebrada, enquanto o feixe é difícil de quebrar. O fascismo ganhou destaque na Europa na primeira metade do século XX. Mas, voltando um pouquinho na história, quando Napoleão Bonaparte morre em 1821, há duas posições ideológicas bem definidas na França. Os jacobinos, que eram os progressistas, e os girondinos, os tradicionalistas. Na verdade, dois grupos ideológicos. O conservador está no meio desses jacobinos e girondinos, afirmando diariamente que nem reacionarismo, aquele que tem amor pelo passado, vontade de aplicá-lo, igualzinho aqui no presente, e nem o progressismo são viáveis, mas sim a prudência. A grosso modo, podemos dizer que o fascismo ele nasce desse anseio por um passado idealizado e romantizado, no qual a ordem social é decidida através de um moralismo tecnocêntrico e despótico, aquele tipo de poder arbitrário, malévolo. O fascismo é uma ideologia, ou seja, uma planificação política de um mundo ideal, de um paraíso terreno feito pelas ações políticas. Para o comunista, assim como para o fascista, basta que o chefe mor ou o partido execute algumas ideias e mude algumas engrenagens para que a sociedade funcione perfeitamente como uma máquina, como o sonhado paraíso na Terra. O conservador, ele repudia veementemente essa ideia de perfeccionismo social. Ele é um cético, um incrédulo diante das capacidades do homem e das instituições gerenciadas por homem. A primeira coisa que o conservador faz quando um político chega com planos abstratos e discursos fofinhos sobre a humanidade é levantar a sobrancelha e desconfiar das intenções mudas que estão por trás de toda essa pompa da bela pregação. O conservador, ele mal confia em suas próprias capacidades, quem dirá na capacidade de homens falhos para construir um paraíso terreno. Outra característica do fascismo é a sua mentalidade revolucionária, ou seja, buscar a todo custo, através de todos os meios disponíveis, a realização do fim político almejado. E quando eu falo todos os meios, são todos os meios mesmo. Pode acreditar, matar, prender, torturar, assaltar, cometer genocídios, e tudo isso aí. Tudo isso se torna possível em vista do fim almejado, a perfeição social
pregada pelo tirano. Para o conservador, jamais os valores e as instituições basilares podem ser sobrepostos por um ideal de sociedade ou Estado. Jamais os meios justificarão qualquer empreitada social sonhada por ideólogos profissionais. Muito menos assassinatos, expropriações, torturas e tiranias vão ser aceitas em nome de um alegórico paraíso social. Como você percebeu, o conservador ele repudia com todas as suas forças os paraísos terrenos. Então, como pode apoiar uma empreitada de ordem social fascista que é ela mesma a planificação de uma sociedade ideal? O conservador repudia a mentalidade fascista de que os fins justificam os meios. Como podem então os conservadores serem fascistas dessa maneira? E aí sim, podemos falar aí de semelhanças. Comunistas e fascistas estão sob o mesmo modus operandi, atuando com a mesma mentalidade revolucionária. O método que impulsionou os soviéticos também impulsionou os fascistas, ou seja, a quebra da ordem social para instaurar ou reinstaurar uma ideia social perfeita, uma ideologia. O problema central e o mais importante a ser considerado não é o fato de o fascismo defender uma ordem social moralista e romântica, ou o fato de o comunismo defender um progresso utópico idiota. O problema está em que ambos são ideologias mentirosas e assassinas. Se são revolucionárias, isso não passa de sintomas imediatos de serem ideólogos. Um comunista não é o opositor do fascismo, é o irmão que possui projetos diferentes, mas que atuam geneticamente iguais um ao outro. Por fim, fascista é uma ova. Somos conservadores, os únicos e reais antifascistas que existem. O resto é efeito placebo. O comunista mantém a mesma doença fascista, só que com fins diferentes. Sim, é isso mesmo. Mais uma vez, mentiram para você.